Fala, meu mano, tudo bem com vocês, galerinha? Juntos aí mais uma semana firmes e fortes. Teacher Fernando daqui, vocês daí, vamos que vamos. Bem, pessoal, e hoje nós começamos o caderno número 3, né? Então, com um tema aí que é muito popular para todos nós, né? Algumas pessoas não gostam, porém a maioria das pessoas são viciadas, né, em soccer, que é o futebol, tá certo? Então vou até anotar aqui. Futebol. Ah, com letra vermelha não. Vamos anotar com letra preta. Então, opa. Soccer. Eita. Ok, vamos lá. Aí, acho que agora vai. Futebol, certo? Teacher, qual é a diferença de soccer para futebol? Nenhuma. As duas significam futebol. A única diferença aí é que no inglês mundial se usa futebol e no inglês americano somente se usa o soccer. Por quê? O futebol para o americano é aquele futebol com aquela bola oval que o cara sai correndo, faz touchdown e assim por diante, né? Então, para o americano é o soccer, porque o futebol é aquele outro tipo de futebol. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Então, vamos ver aqui uma foto. Futebol americano. Imagens. Então tá aí. Esse é o futebol para o americano, tá bom? O nosso futebol que nós temos aqui, que é o esporte mais conhecido no nosso país, para eles é o soccer. Então, começando. Nessa unidade vamos falar de uma paixão mundial, futebol. Vamos falar dos torcedores, dos campeonatos e também estudar a popularidade do futebol. E gramaticalmente o que nós vamos fazer é aprender a reportar pedidos e instruções. Então, isso aqui a gramática dessa unidade vai fazer. Agora, em relação a conteúdo, é futebol mesmo, né? Então, vamos lá. A passion for soccer. Então, uma paixão por futebol. Então, parágrafo por parágrafo e a gente vai entendendo o que vai falando aí, tá certo? Então, there are many sports played by people every day. But one of them is the most famous of all, soccer. There is a World Soccer competition called the World Cup, which is held every 4 years in a different continent since the 1930s. In 1950s and in 2014, the World Cup was held in Brazil. Então, vamos lá. Começando por expressõezinhas que eu mesmo já ensinei para vocês, ó. There are e também o there is, que é o a com H de haver, ou então tem, né, no nosso português mais informal. Então vamos lá. Existem ou há ou tem muitos esportes jogado pelas pessoas todos os dias, every day. Mas um deles é o mais famoso de todos, o soccer. Existe uma competição de futebol mundial chamada World Cup. Qual é essa competição? A Copa do Mundo, que acontece cada 4 anos em um continente diferente desde 1930. Em 1950 e em 2014, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, né? E foi aquela vergonha que nós passamos contra a Alemanha, né? Do 7-1, na verdade. Infelizmente, eu adoro futebol, mas foi uma péssima decisão trazer a Copa para cá, né? O governo gastou dinheiro que não tinha, detonou com a nossa educação e a nossa cultura e a nossa saúde, né? Para fazer média para os outros. E aí a gente está aí nessa situação agora. Bem,
Aqui é para a gente falar com os nossos colegas sobre como você se sente em relação ao futebol, né? Você joga futebol, você assiste, você já esteve num estádio para assistir uma partida de futebol. Do you support a team? Você torce para um time? Do you have a favorite player? Você tem um jogador favorito? Então aqui é só para a gente bater um papo mesmo, né? Se nós estivéssemos na sala de aula, a gente com certeza falaria um pouco aí sobre time, sobre história, sobre jogadores e etc, e etc. Mas agora como eu estou aqui, só eu vou falar, né? Então aí vou acabar puxando sardinha pro meu time, não é verdade? Então vamos lá. Is that true? Isso é verdadeiro? Eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu só ver se a minha cabeça cobre. Não cobre. Então vamos lá. Soccer é como o futebol é chamado na maioria dos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e Irlanda, e em alguns países da África do Sul. Other countries, em outros países do mundo, usam variações da palavra soccer, então, para se referir a este jogo, como por exemplo no Japão é saka, nas Filipinas é soccer, né? No Papua Nova Guiné é soccer e no Brasil é chamado de futebol, porque é uma variação da palavra britânica que eu falei, ó, futebol. Copiaram, né? A gente não conseguiu nem criar uma palavra. Copiamos. Essa informação é verdadeira, sim, que eu já havia comentado com vocês. Verdadeiríssima. Então é só marcar aí. Continuando. Então, pronúncia, vamos parágrafo por parágrafo, certo? Então, primeiro parágrafo. Soccer is a team sport played by 11 players with a round ball. It is also known as football in many countries around the world. It is believed that soccer originated in England. Parei aqui, que eu falei que ia só um pedaço, né? Então até o word aqui. Então vamos lá. Futebol é um esporte coletivo de time, jogado por 11 jogadores com uma bola redonda. Nossa, Tish, nada a ver bola redonda. Sim, porque a bola do futebol americano é oval, né? É também conhecido como futebol em muitos countries, em muitos países pelo mundo. Segundo parágrafo. It is believed that soccer originated in England. The Football Association, FA, was established in England in 1863, the year in which the modern rules that we know and play by today started to be used. Então vamos lá. Acredita-se que o soccer originou-se na Inglaterra. A FA, que é a Associação de Futebol, foi estabelecida na Inglaterra em 1863, o ano em que as modernas regras, rules, que nós conhecemos e jogamos até hoje, começaram a ser usadas. Então, 1863. Soccer is the most popular sport in the world, with the highest numbers of fans and registered clubs. Então, o futebol é o esporte mais popular no mundo, com o maior número, highest number, o maior número de fãs e clubes registrados. Ok? Então, why is soccer so popular? Então, a pergunta aí que pede uma resposta pessoal, eu até quero colocar a resposta que está aqui no livro para poder conversar com vocês sobre isso. A resposta é assim, ó, por que o futebol é tão popular? E aí tem uma resposta aqui que está dizendo assim, ó, it is easy, it is cheap, it is fun,
we see it on TV. Certo? Então, tá aí dando uma explicação, uma sugestão de explicação, né? No livro, e aí eu queria comentar com vocês, o que vocês acham, né? Eu discordo de algumas coisas aqui. Então, por exemplo, na primeira frase, easy, quer dizer que é fácil, né? Então, é fácil jogar futebol? Pode ser, por que não? As regras são fáceis, né? Que é fácil jogar, eu não diria, né? Mas também não é algo impossível. Todo mundo pode pegar uma bolinha ali e ficar chutando na praia, em qualquer lugar. Agora tem aqui uma informação que it is cheap. É barato. E aí a gente já começa a discordar, né? Então essa informação aqui, ó, eu tiraria. Porque hoje em dia, não sei se vocês que gostam, ou se vocês gostam de ir a um estádio, eu particularmente gosto, porém, precisa ter dinheiro, hein? Barato é uma coisa que não é mais, né? Para você ir nas arenas aí, tá um negócio inacreditável. Tem que ter, né, tem que ter grana, tem que ter cacife. Então, essa aqui já foi barato, né? Já foi barato. Infelizmente, vocês não vão pegar essa fase, né? Onde a gente podia... Eu ia em estádio com meu pai 2 vezes na semana, uma semana sim, uma semana não, né? Hoje em dia, se fizer isso, não tem salário. It is fun. É divertido. Sim, divertido é, né? Aí, nesse ponto, a gente pode concordar. E aí, o último ponto, we see it on TV. E nós assistimos, vemos isso na TV. Também aqui há controvérsias, na verdade. Não são todos os jogos que nós podemos ver na TV, a menos que a gente entenda que não é barato, é caro ter um pay-per-view, não é verdade? Hoje em dia, para também pagar pay-per-view na nossa situação, então não está nada fácil. Então aí a gente começa a discordar do que está escrito, né? Porém, quando a gente chegar aqui na página 161, ele não desiste, né? Ele começa a falar coisas e aí a gente vai ter que fingir que acredita, né? Então vamos lá. Primeiro pontinho. First, it is a very cheap team sport. All you need is a pair of sneakers, a ball, some piece of land, and something that will act as a goal. Children all over the world, rich or poor, can play it on the streets. Então vamos lá. Primeiro, está dizendo aqui que é barato, ó, cheap de novo, muito barato. Tudo que você need, precisa, é um par de tênis, se for numa chuteira é caro pra caramba, uma bola, né, um pedaço de chão e alguma coisa que vai fazer o papel do gol. Então, a gente já usou chinelo, sapato, pedra, né? Crianças de todo mundo, ricas ou pobres, podem jogar na rua. Bem, nós moramos em Osasco. Você consegue jogar futebol na rua? Tá. Porque na minha rua não tem como. Avenida João de Andrade, como que você joga bola na rua? Então, de novo, a gente já começa aí no ai, 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 né? Acho que não vai rolar, né? Então, vamos lá. Second, you can play it with 11 players, 8, 5, you can even play it with one friend only. One kicks the ball and the other one defends the goal. Então, segundo, e isso é verdade, você pode jogar com 11 jogadores, 8, 5. Você pode jogar com um amigo somente. Um chuta a bola, o outro defende no gol. Então, isso é verdade. Você não precisa de muita coisa, né, para jogar, né? Se não é profissionalmente ou até mesmo num time assim tal de várzea, você não precisa nem da chuteira, né? Você pode jogar de tênis mesmo. Finally, the rules are few and easy. Any children can understand them. Então, finalmente as regras são few, são poucas, e fáceis. Qualquer criança pode entendê-las. Ok? Então vamos agora para a próxima parte. Vamos lá.
FIFA World Cup. Vamos falar da FIFA. FIFA stands for Federación Internacional de Futebol Association, which means International Federation of Association Football. Every 4 years, usually in the months of June and July, a lot of people around the world stop to watch an amazing championship, the World Cup. Falei aqui. Então, ó, FIFA é a abreviação de Federação Internacional de Futebol Association, que significa Federação Internacional, né, Associação Internacional e da Federação do Futebol. Every 4 years, cada 4 anos, normalmente nos meses de junho e julho, muitas pessoas pelo mundo param para assistir um championship, um campeonato amazing, que é incrível, impressionante, a Copa do Mundo. Continuando, the tournament involves 32 countries from all continents, which play a total of 64 matches. In the year 2018, the 21st World Cup was hosted by Russia. Então, o torneio envolve 32 países de todos os continentes que jogam um total de 64 jogos. No ano de 2018, a 21ª Copa do Mundo foi realizada pela Rússia, okay? By Russia. It is interesting to notice some facts about the FIFA World Cup. Então, é interessante notar alguns fatos sobre a Copa do Mundo. Vamos ver esses fatos. Out of the 211 associations, only 77 members have played. 17 countries have played only once. Então, olha só, de 211 associações, como assim associações? Por exemplo, a Associação Brasileira de Futebol é a CBF, por exemplo. Então, tem 211. Somente 77 membros jogaram. 17 países desses 77 só jogaram a Copa do Mundo uma vez. Então, você vê que, embora seja uma coisa que não tem discriminação ou preconceito, infelizmente acaba e quem tem mais investimento, mais dinheiro, que trata o futebol também com maior dedicação, acaba sempre participando, né? Então vamos lá, continuando. Segundo pinguinho aqui, ó. Out of 211 members, only 9 national teams managed to get the first prize in 20 tournaments. Nossa, gente, olha só. De 211 times possíveis, que tem as associações, somente 9 times tradicionais conseguiram o primeiro lugar. Então você vê como é seletivo, né? Em 20 torneios, 9 times apenas ganharam, que são o Uruguai, tá aí os anos, a Argentina, tá aí os anos, França, Itália, Alemanha, Brasil, que é o maior vencedor aí com 5 títulos, né? Espanha, que só tem um, e a Inglaterra, que inventou o futebol e também só tem uma. Então, have won the first prize only once, certo? Então, a Inglaterra ganhou só uma vez e ainda assim dizem que foi roubando. Porque esse torneio de 1916 foi na Inglaterra. Então, dizem que fizeram de tudo para que eles ganhassem, certo? Opa! Also, the very same countries have been runners-up. Germany, Argentina, Italy, Brazil. Okay? Others were the Netherlands, Czechoslovakia, Hungary, Sweden and Croatia. Tá? Então aí também está falando dos países que também já conseguiram chegar
na final, né? Então chegaram na final. Então o Brasil chegou na final em 1950, perdeu para o Uruguai, e em 1998 perdeu para a França, tá? Então quer dizer, ainda assim são países conhecidos. Países que não são grandes potências só chegaram na final a Holanda, Netherlands, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Suécia, né? Tchecoslováquia nem existe mais, né? A Holanda existe, é um time ainda, né, razoável. A Hungria dificilmente participa e a Suécia participa, normalmente participa. Não é uma grande potência, mas também participa, certo? Bem, você assiste, né? Aqui o que pede para a gente conversar. E você assiste a Copa do Mundo da FIFA? Você acha que as pessoas de países como Vietnã e Líbano, que nunca participaram no torneio, têm interesse em assistir? Por quê? Né? Com tão poucos países sendo envolvidos, por que o torneio ainda é tão popular? É muita grana que é envolvida, né, galera? A gente não está falando de pouca grana, né? Agora, realmente, né? A gente, como brasileiro, quando o Brasil não está envolvido ali nas semifinais e finais, a gente já dá uma desmotivada para assistir, né? Continuando. Página 161, nós ainda temos aí coisas sobre o futebol, ok? Então vamos lá. Soccer is a very popular sport in many countries around the world. What really matters is the show, not really who wins. Já não sei, também posso discordar. O futebol é um esporte muito popular em muitos países pelo mundo. O que realmente importa é o espetáculo e não realmente quem ganha, quem vence. Vocês acham disso? Eu não acho, eu discordo. Acho que todo mundo quer ganhar, né? Agora teve final do Paulistão aí, ninguém queria perder, né? Mesmo achando que era um paulistinha. People all around the world support the stronger teams. They may cheer for Germany or Brazil and be as happy as if their national team had won. Many people become obsessed with the teams they support. Então as pessoas pelo mundo torcem por times mais fortes. Eles podem torcer pela Alemanha ou Brasil e ficarem tão felizes quanto se o seu time nacional tinha ganhado. Então, o cara, por exemplo, lá do Líbano, ele resolve torcer para o Brasil e se o Brasil ganhar, ele fica tão feliz como se fosse o Líbano ganhando, né? Eu acho que a gente tem uma situação muito diferente agora aqui no Brasil, né? Como os nossos times, eles não têm mais craques, né? Os craques eles vão embora muito cedo, então a gente não tem ídolos, né? Então são poucos ídolos. Se você pegar aí nos times, né? Quais são os ídolos? Do Corinthians, o Cássio, do Palmeiras era o Dudu, né? Que já saiu. Do São Paulo, depois do Rogério Ceni, talvez o Daniel Alves, talvez. E do Santos não tem ninguém que eu possa falar, esse é o cara, né, do time. Então, e também a nossa seleção, né, ela é repleta de jogadores que nós nem vimos, às vezes, jogar aqui no Brasil. Então isso dá uma desanimada, né, para você torcer. Você não conhece, né, os jogadores. Eu mesmo, eu amo futebol, mas tem alguns jogadores que são convocados que eu nunca ouvi falar, porque saíram daqui jovens, né? Então isso desanima um pouco, né? Então às vezes a gente acaba tendo mais vínculo com o nosso time de São Paulo, por exemplo, né? Do que com a seleção, né? Eu paro para ver o meu time jogar, mas dependendo do jogo da seleção, eu não paro não, vida normal, né? Continuando, segundo pinguinho aqui. With millions of soccer players around the world, professionals, amateurs and weekend for fun players, it is a pleasure to see the stars play well, run, dribble and score goals. Então, com milhões de jogadores de futebol pelo mundo, profissionais, amadores e jogadores de final de semana por diversão, é um prazer ver as estrelas jogarem bem, correr,
driblar, que é uma palavra do inglês, não tem tradução, e score goals, marcar gols. Último pontinho. The results are never predictable. We don't really know who is going to win or lose. As an example, Italy was out of the World Cup in 2018 and Croatia was the runner-up. Então, os resultados nunca são previsíveis. Tudo pode acontecer. Nós não sabemos realmente quem vai ganhar ou perder, win or lose. Como, por exemplo, a Itália ficou fora da Copa do Mundo em 2018 e a Croácia foi a finalista. Né? Então, vocês lembram da última Copa, a Croácia, que nunca havia chegado, né? Foi um dos finalistas da Copa do Mundo de 2018. Tá certo? Continuando, então. Bem, leia as frases abaixo sobre futebol, né? Se estiver relacionado a um fato, a gente vai colocar F. Se for simplesmente opinião, a gente vai colocar O. Lembrando que um fato é algo que pode ser checado, né? Com evidência, comprovado com evidência. Uma opinião é baseado no que a pessoa acredita ou no ponto de vista da pessoa, tá certo? Então vamos lá. Falar que o esporte, futebol, it is a team sport, eu estou falando alguma mentira? Não. Eu preciso provar isso com evidência? Não. Tá? É muito óbvio que é um time, é um esporte coletivo de time, né? What matters is the show, not who wins. O que importa é o espetáculo e não quem ganha. Isso é um fato, é verdade com todo mundo? Você, quando o seu time perde, você não liga? Olha, isso é uma opinião para mim, porque eu ligo. Soccer is cheap. Futebol é barato. Pô, é opinião. O que você acha? Às vezes, R$100 no ingresso para você é barato. Para mim, não é. Próxima. Soccer has a number. Espera aí que eu perdi. Soccer has a number of registered clubs. Eu posso checar isso e provar? Posso. Que o futebol tem um número alto de clubes registrados. Próxima. It is a pleasure to see stars playing. É um prazer ver as estrelas jogando? Bem, isso é uma opinião. Pode ser para alguns, pode ser para outros. Eu não paro para ver um Bayern, um Barcelona ou um Real Madrid, por exemplo. Próximo. Every 4 years there is a World Cup. A cada 4 anos tem uma Copa do Mundo. Pô, isso é um fato e eu posso provar. Próxima. People are happy to cheer for another national team. Então, as pessoas ficam felizes em torcer por um outro time nacional, por uma outra seleção. Isso é uma opinião, não é um fato. Você não consegue provar isso, né? E a última, it is called soccer in the United States. É chamado de soccer nos Estados Unidos. Isso é um fato que pode ser provado, certo? E na Inglaterra, em muitos países da Europa, é chamado de futebol, ok? Futebol. E é isso. Acabou, galerinha. Então falamos aí bastante sobre o futebol, né? No link que eu mandei para vocês para a parte do Revisando, vocês também deram uma estudada, uma olhada em futebol, né? Na história do futebol, o Museu do Futebol. Quem nunca foi, visite o Museu do Futebol, que vocês vão adorar. E é isso, meus amigos. Por hoje nós ficamos por aí. Então nós terminamos na página 162, né? Eu vou marcar aqui para eu não esquecer, na verdade. E ficamos por aqui falando simplesmente de futebol. A parte gramatical e ainda com coisas sobre o futebol, nós vamos falar na próxima semaninha. Tudo bem? Fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido.
Para quem não gosta de futebol, me desculpe, mas é o esporte mais popular do mundo, né? Tem muitas mulheres hoje em dia que gostam de futebol, que jogam futebol. Você é assim? Você é uma garota que curte futebol, que nem a minha filha? Ótimo, parabéns. Valeu, galerinha. Kisses, hugs, and bye bye.